Ok, vamos lá. Quando a gente pensa na Bíblia, vem várias histórias na cabeça, né? Mas, olha, algumas são tão, mas tão fora da curva que parecem ter saído de um filme de fantasia. Hoje vamos explorar justamente essas passagens, os eventos que desafiam a nossa lógica e a nossa imaginação. Para começar, vamos direto ao ponto. Imagina só, logo no comecinho de tudo, uma serpente, que não só sibila, mas que argumenta, que tem poder de convencimento. É um dos eventos mais icônicos e, vamos combinar, bizarros do livro todo. E se o animal falante já não fosse estranho o suficiente, que tal um oceano inteiro se comportando de um jeito impossível? Um mar que simplesmente se divide em dois, criando um corredor de terra seca no meio do nada. A escala disso é monumental. E para fechar esse trio inicial, a fronteira final, a morte, sendo completamente ignorada. E não foi só uma pessoa, não. Foram várias que simplesmente se levantaram de seus túmulos. É partindo desse nível de estranheza que nossa análise de hoje começa. A nossa primeira parada é em momentos em que a natureza parece que se rebela. São situações onde as leis da física, como a gente as conhece, parecem ter sido suspendidas por um tempo. Vamos voltar lá no Mar Vermelho. O que é bem interessante aqui é como o relato descreve o processo. Não é um passe de mágica, estalou o dedo e aconteceu. Não. Primeiro, um vento muito forte sopra a noite inteira. Depois, as águas se dividem, formando muralhas líquidas, e só então o povo atravessa em terra seca. É uma imagem muito poderosa, quase cinematográfica. Agora, a gente sai de uma escala gigantesca para algo bem menor, mas igualmente esquisito. Um machado de ferro, pesado. Todo mundo sabe o que acontece quando um desses cai na água, certo? Afunda. Fim! Mas nesse relato, ele simplesmente flutua. É um confronto direto com a nossa experiência do dia a dia. Um pequeno milagre que desafia a gravidade de um jeito silencioso e inexplicável. E por falar em desafiar a gravidade, claro, tem dos relatos mais famosos, Jesus andando sobre as águas. Mas a história ganha uma camada a mais de complexidade com o Pedro. Ele, por um instante, também consegue fazer o mesmo. E isso adiciona um elemento humano fascinante. A fé e a dúvida acontecendo ali, no meio de um ato sobrenatural. E se tudo isso não fosse o bastante, aqui a ordem não é para a água, nem para o ferro, mas para o próprio sistema solar. O Sol e a Lua param no céu. O tempo, o dia, tudo congela. É uma das afirmações mais audaciosas de todo o texto, uma intervenção em escala cósmica. Deixando a física um pouco de lado, vamos entrar em outro campo do bizarro, a biologia. Especificamente, quando os animais resolvem participar da conversa. A gente tem dois casos principais de animais falantes, e a comparação entre eles é brilhante. De um lado, a serpente, cuja fala leva à desobediência, à queda. Do outro, a jumenta de Balaão, que fala para alertar sobre um perigo que o dono dela não consegue ver. Duas criaturas, duas conversas com consequências radicalmente diferentes. Agora, um animal que não fala, mas que protagoniza uma das histórias mais incríveis de sobrevivência. 3 dias. Esse foi o tempo que Jonas teria passado dentro de um grande peixe. A questão não é só ser engolido, mas ter permanecido vivo lá dentro por todo esse período. A matemática da sobrevivência aqui simplesmente não fecha. Vamos para a nossa próxima sessão, onde as coisas ficam ainda mais profundas e misteriosas. Aqui, a fronteira entre estar vivo e estar morto se torna, bem, fluida. Essa é uma das visões mais poderosas da Bíblia, um vale cheio de ossos secos. E então, o processo de reconstrução começa, passo a passo. Os ossos se encaixam, tendões e carne surgem, a pele cobre tudo e, finalmente, o fôlego da vida retorna. É uma ressurreição em massa, descrita com um detalhe quase clínico. E da visão para um relato concreto, o caso de Lázaro. O ponto crucial aqui, que a linha do tempo destaca, são os 4 dias. O texto faz questão de enfatizar esse período para deixar claro, ele não estava desmaiado. Ele estava, segundo o relato, definitivamente morto, a ponto de a decomposição já ter começado. E então chegamos a este evento. No momento da morte de Jesus na cruz, o texto relata algo extraordinário, uma ressurreição em massa, túmulos se abrindo e pessoas que já haviam morrido saindo e sendo vistas na cidade. É um dos acontecimentos mais sobrenaturais e talvez um dos menos comentados de todo o Novo Testamento. Agora vamos para uma rodada rápida. Uma coleção de outros eventos que são simplesmente estranhos. Milagres específicos e encontros que desafiam qualquer categoria que a gente possa imaginar. Olha só essa lista.
Uma mão fantasma escrevendo uma sentença de morte na parede durante um banquete. Uma mulher que vira uma estátua de sal instantaneamente. E demônios negociando para possuir uma manada de porcos que logo depois se atira de um penhasco. Sério, cada um desses eventos, sozinho, já daria um filme de terror. 1000. Esse é um número de homens que Sansão teria derrotado usando apenas uma queixada de jumento como arma. É um feito de força sobre-humana que transforma um objeto banal em um instrumento de guerra lendário. A escala da violência é tão impressionante quanto a estranheza da arma. E para fechar nossa lista, talvez o mais curioso e específico de todos os milagres. A necessidade era pagar um imposto. A solução? Pescar um peixe específico que teria a quantia exata na boca. É tão detalhado e tão fora do comum que se destaca pela peculiaridade. Depois de passar por mares que se abrem, animais que falam e mortos que andam, chegamos à conclusão. Essa citação resume perfeitamente o que a gente viu. Independentemente da crença de cada um, uma coisa é inegável ao analisar o texto. Ele não tem medo de ir além do ordinário. As histórias contidas nele foram feitas para desafiar, para chocar e para testar os limites do que se considera possível. E isso nos leva à pergunta final. De um machado flutuante a um sol paralisado no céu, de uma serpente que debate filosofia a dinheiro encontrado num peixe. A pergunta que fica é: qual desses acontecimentos se destaca como o mais estranho? A resposta, provavelmente, diz muito sobre o que cada um de nós considera a fronteira final do impossível.